Para não ser desnecessariamente longo, escrevi as poucas palavras que hei de dizer. A reunião da Liga dos Antigos Graduados da Mocidade Portuguesa, no 20º aniversário da sua criação, merecia, aliás, longos momentos de contacto, mas o que já ouvi dispensa-me de repetir as grandes certezas que procuramos viver e de que nas últimas décadas vós mesmos tendes podido dar testemunho. Na confusão de ideias que reina por toda a parte e se infiltrou em todos os domínios, neste desabalado temporal que a todos ameaça e contra tudo investe, é felicidade rara para as nações conhecerem o sentido da sua história e para os homens disporem, sobretudo, de um sentido de vida. E só por isso, como dissestes, estivemos tão naturalmente em paz, para a qual trabalhamos durante largos anos, como estamos agora em guerra, em que nos empenhamos seguros da nossa razão. Se não víssemos com clareza a causa da luta, não poderíamos conduzi-la com serenidade e firmeza no meio da vozearia universal que desconhece ou deforma a verdade dos factos, acende as paixões, perturba a razão dos homens e a consciência dos povos. Respigo das últimas dezenas de horas, só de horas, o seguinte: um ministro responsável de um povo altamente civilizado afirma, em face de uma grande Assembleia Internacional, que não devia limitar-se a esconjurar a União Sul-Africana, porque também havia opressão em Portugal e em Espanha e nos países da América do Sul. Um chefe africano, conhecido pela inexplicável fobia que o move contra Portugal, lamenta numa corte europeia da maior respeitabilidade e diante da rainha de quem era hóspede, não terem os súbditos desta, em tempos recuados, praticado contra nós e noutros pontos do globo, façanhas como as que enfrentamos no Brasil e em Angola. Porque, se assim fora, já os respectivos povos gozariam da independência, da cultura, da extremada civilização de que o orador ali dava tão exuberantes provas. Ao mesmo tempo, da República da Guiné afluem aos nossos mercados junto das fronteiras e aos postos médicos portugueses gentes que parecem precisar de géneros e de cuidados muito mais importantes para as populações que as armas fornecidas pelo seu governo aos terroristas, que, excetuado o fruto das pilhagens, não podem tirar das suas depredações qualquer outro proveito. Das mesmas terras chegam populações com seus gados e outros haveres para fixar-se no nosso território da Guiné, sem que levantemos o escândalo de refugiados que evitam a opressão e crueldade dos governantes, pois só vemos no caso, pobre gente, que entre nós busca ordem para o seu trabalho e paz para a sua vida. Do Senegal, agradecem-nos a maneira como tratamos as populações fronteiriças, o que não impede sejam apresentados de vez em quando protestos na ONU pelas bárbaras agressões por nós praticadas contra o território senegalês. Do Congo escorre diariamente para Angola um fio, por ora ténue, de exilados, homens, mulheres e crianças famintas, que pretendem voltar às suas terras e à obediência das suas autoridades legítimas
e a parte do mundo ainda consciente ficará assombrada quando o fim do regresso de todos os refugiados recuperáveis se tornar claro, porque se impôs, nesta época da defesa dos direitos humanos, a dezenas ou centos de milhares de pessoas a forçada ausência do país natal e a precária vida em lugares de recurso. Da Goa libertada do jugo português pelos exércitos da União Indiana, com aplauso quase universal, os goeses, correndo os maiores riscos, fogem só para se acolherem ao seio da pátria da sua pátria. Evidentemente, nada disto impedirá que em todos os paralelos, ao norte ou ao sul do Equador, pessoas responsáveis pelos seus países e na sua cota parte pelo bem-estar da humanidade continuem a acusar-nos de torvo colonialismo e de opressão de povos inteiros, opressão que eles notam, veem com exata precisão na Guiné, em Angola, em Moçambique e aqui mesmo em Lisboa. Mas então direis vós, é que há maneiras diferentes de encarar os problemas e daí tal diversidade de posições. Eu diria com mais propriedade o seguinte: a verdade é uma só. Rompido o equilíbrio em que durante muito tempo se viveu, as sociedades humanas buscam, na confusão daí resultante, novos equilíbrios para os seus interesses, e estes são, no fundo, económicos e políticos, embora ocultos sob a capa de ideologias que nada ou pouco têm com a essência do problema. E é esta a razão porque não pode pôr-se na asta pública das discussões apaixonadas o que respeita vitalmente à nação, como do começo a forjaram e a foram pelos séculos moldando os nossos maiores. É, pois, a nação que está em causa. E diante do problema da sua existência e identidade histórica e moral, não me parece que haja lugar a escolhas. As gerações formadas sob o signo e a inspiração da mocidade portuguesa sentem que é assim. E encarando-as representadas por vós, tanto já combatentes e heróis do ultramar, lembro-lhes, sobretudo, a honra de viverem um drama nacional, mais profundo e extenso pelas circunstâncias dos tempos do que os vividos em séculos passados. Quer dizer que numa viragem da história do mundo, vós tendes a honra de escrever um capítulo transcendente da nossa própria história. Quanto a mim, nada mais pretendo que saber interpretar o vosso pensamento e, como indicava filosoficamente um antigo político, pois que me chamais chefe, sigo-vos.